Pois bem-vindo então a essa segunda parte da nossa aula. Essa é uma unidade muito especial do Master em Apometria, com a qual me identifico demais, e esses problemas na coordenação de reunião é uma coisa para a qual eu, pessoalmente, como fui feito assim coordenador muito cedo na minha carreira, vamos dizer assim, mediúnica, em reuniões, por causa da apometria e tudo que eu ajudei a difundir ou implantar como rotina nas nossas reuniões mediúnicas. Quando nós falávamos de percepções, muitas vezes não há contradição, eu dizia. Há apenas falta de clareza, obscuridade da parte de quem expressa, ou seja, de quem emite a comunicação, do emissor de comunicação. E por aí a gente vê a importância de aprimorar os dons de expressão. Porque uma coisa é o que eu percebo e a outra é o que eu digo. E por vezes eu digo de uma forma confusa e aí depois reclamo que as pessoas não entendem. Repito o que eu disse também na primeira aula, porque me parece importante enfatizar de que hoje nós estamos muito preguiçosos. Nós vivemos, inclusive, um paradoxo na modernidade, me parece muito claro, assim, de que nunca foi tão fácil comunicar-me com o outro pelas vias tecnológicas, eu me refiro especialmente à comunicação à distância. E por essa razão, parece que nós ficamos mais preguiçosos, porque como é muito fácil esclarecer uma dúvida, então eu mando aquela mensagem do WhatsApp de qualquer jeito. Porque se a pessoa tiver dúvida, ela que pergunta, ela que se vira, ela que entenda, eu não quero perder meu tempo, escrevo o mínimo de palavras possível e não explico o que eu quero dizer. Na comunicação instantânea, isso já é bem chato no WhatsApp. Você tem que ficar perguntando para entender o que a pessoa afinal quer dizer, ou que demanda ela tem, ou quer que você decida A ou B. No e-mail isso é insuportável, porque às vezes você tem que ter uma troca de 2 ou 3 e-mails de cada um, só para formular o problema que está sobre a mesa e aí então responder. Portanto, se o primeiro e-mail fosse claro com a demanda, a resposta era igualmente clara. E vejam como mudou com a tecnologia, porque na época das cartas não era assim possível. Porque você já imaginou se você não entendesse um parágrafo, uma questão posta numa carta, antigamente, antes mesmo do telex e de outras comunicações, como é que fazia? Quando telefonar era difícil, então a gente era obrigado a ser claro no texto, porque se a pessoa não entendesse, você imagina, ela teria que formular perguntas numa resposta, e aí a carta já tinha viajado dias para chegar até o destinatário, a nova carta com a resposta, dias viajaria até chegar ao primeiro, ao emissor da comunicação inicial, e aí outra carta teria que ser escrita e a réplica, portanto, demoraria mais não sei quantos dias para chegar ao destino e só então viria a resposta definitiva, Eliminaria-se um ciclo desse de vai e vem se houvesse clareza desde a primeira comunicação. Eu acho que há, sim, uma influência da tecnologia, não sou saudosista de achar que era melhor antes, não nesse sentido, que maravilha que nós temos a tecnologia, porém é importante a gente ficar atento de que não é porque a comunicação está ao alcance da mão que a gente tem que ser preguiçoso com a clareza, falar qualquer coisa, escolher qualquer palavra, não se importar muito, e o outro que se vire para entender. Que isso é uma posição, no mínimo, muito estranha, sobretudo num conceito ou num contexto mediúnico em que a gente quer favorecer o trabalho e aumentar a qualidade, ficar delegando ao interlocutor a responsabilidade maior de entender afinal o que eu quero dizer. Quanto melhor um médium for ao expressar o seu pensamento, quanto mais claro, quanto mais preciso, certamente mais claro e mais preciso ele vai ser no transe mediúnico. Psicofonia, psicografia, ou seja o que for. E isso só vai melhorar o quê? O repertório dele oferecido aos espíritos, tanto em tratamento, para tratamento, os inimigos também, quanto os espíritos da equipe espiritual, vão ter no médium um repertório maior, mais vasto, mais amplo de recursos para manejar e ter assim uma comunicação mais ampla, mais profunda, quem sabe mais detalhada, mais pormenorizada. O que está a favor da preguiça, a não ser a preguiça? Qual argumento em favor de dizer, deu para entender, como é tão comum hoje em dia? Deu para entender? Vocês já imaginaram se Kardec agisse com os espíritos da Falange do Espírito Verdade na base do deu para entender que tipo de livro dos espíritos que nós teríamos? Gente, o nosso farol está lá.
né? O mestre no contexto do espiritismo, o mestre em letra minúscula, é ele, e a gente vê quanto é precisa a comunicação kardeciana, né? Bom, para parar as nossas arestas daquilo que falávamos, eu dei a ideia de formular um documento. Quando se fazer isso? Eu falei de suspender a parte prática de atendimentos ao longo de algumas semanas. Já fizemos isso. Já fizemos isso, inclusive, a mando dos espíritos. Uma época eles suspenderam as reuniões mediúnicas da casa, né, com a autoridade que lhes compete como dirigentes do trabalho, disseram: está suspenso o trabalho mediúnico, vocês devem continuar a vir às reuniões. As reuniões continuam a acontecer, a parte prática que está suspensa. E vocês vão vir para estudar. Quando eles disseram para estudar, ficou claro de que era para a gente realmente estudar os problemas do trabalho e dar um jeito de aprimorar a nossa condição de trabalho e o campo que a eles estávamos oferecendo. Uma coisa que eu não disse antes e que é sempre muito positiva, quando fizemos, seja essa interrupção dada pelos espíritos ou outras, também às vezes só por uma reunião ou algumas reuniões consecutivas, uma coisa que todos concordamos, que sempre é consenso quando a gente analisa, é que quando voltamos para o trabalho prático, a gente volta num outro patamar de qualidade. As coisas fluem melhor entre os membros da equipe. Claro, gente, porque imagina o quanto de obstáculo no nível extrafísico foi removido. Imagina o quanto a interação e o fluxo mesmo dos fluidos, das vibrações, dos pensamentos, se areja, se favorece entre os membros de uma reunião depois de lavar essa roupa suja, de tirar os problemas do caminho, de reconhecer os elefantes que estão no quarto, de encaminhar o elefante para o lugar certo, né? de tratarmos dos problemas, o quanto é uma espécie de limpeza. Quer dizer, uma espécie não, é uma limpeza no nível extrafísico, e que só aprimora. É por isso que os espíritos das sombras não querem que a gente faça. E é por isso que a gente, se ficar preso nessas coisas de ego e coisa do tipo, não sai. Mas quando voltamos, depois de um momento de reflexão exitoso, voltamos para a parte prática, sempre com mais qualidade, com mais confiança, os elos saem fortalecidos, se todo mundo entra para querer fazer uma coisa boa, para querer consertar, para querer reparar os problemas e aprimorar a eficácia do grupo. Se todo mundo entra com esse objetivo e o mediador, né, que geralmente será o dirigente, mas não necessariamente, contei para vocês de um exemplo em que eu fui mediar as questões num grupo que estava em reformulação das suas atividades. Se o mediador conduz a coisa adequadamente, é muito rico um trabalho desse. Mesmo naquele trabalho que eu exemplifiquei para vocês e que lá pelas tantas eu dei um esculacho na turma toda, o pessoal depois pediu para voltar. Claro que deve ter alguns que não vão com a minha cara, geralmente há muitos, inclusive eu sou dono de cativar ou angariar, né, assim, desafetos, né? Mas no sentido de que não tem problema, não é para gostar de mim, não estou ali para que gostem de mim, mas gostaram do trabalho e a maior parte pediu para eu voltar, mesmo apesar daquele esculacho. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas por quê? Porque perceberam que o clima melhorou. Já naquele dia, a animosidade cedeu. Entende? As pessoas puderam depor as armas. E quando você pode depor as armas e se sente entre pessoas que não são os seus melhores amigos da sua vida necessariamente, mas são pessoas leais a você e você a elas, e você pode confiar e a gente está junto num só propósito, quando essa sensação é reforçada com concretude, né, de forma genuína, real, isso é impagável a sensação que dá. É muito, muito bom. Outra ideia, eu estava dizendo, que nós usamos, quando a questão é menos complexa, por que não usar o próprio estudo inicial, como eu disse, praxe, em grande parte das reuniões mediúnicas, ali por 30 minutos, por que não usar esse tempo de estudo, por exemplo, para analisar um caso? Eu falava desse exemplo que a médium, numa reunião precedente, fez referência a um atendimento anterior, N exemplos, como eu disse, mas eu me referi a esse, e ela fez um comentário de uma abordagem que não achou adequada. Eu nem me lembro se era ou se não era, isso é irrelevante, na verdade.
O ponto é que teve ali um momento para discutir e foi naqueles 30 minutos iniciais de uma reunião, porque eu avaliei como dirigente que o clima não tinha se prejudicado, não houve ali rusgas ou arestas que brotaram daquele comentário. Foi feita uma análise com equilíbrio, a reunião continuou assim num clima legal, por que não fazer a parte prática em seguida? Então o que eu estou dizendo é, por que nós temos que ter a liturgia, vamos supor, se adotamos um livro para o momento de estudo na reunião, na parte inicial, por que eventualmente não podemos suspender aquele livro e tratar dos casos da reunião? Por que nós temos que ter essa rigidez, essa disciplina? Né? Essa palavra tem horas que é muito ruim, né? Kardec usa pouco essa palavra, essa é uma palavra muito de Emmanuel, né? Que pegou muito no meio espírita, mas Kardec fala mais de outras coisas, né? Organização, pontualidade, assiduidade, né? Homogeneidade de pensamentos, compromisso. Me parecem que são termos um pouco melhores e eu quero incentivar a refletir sobre o fato de que usar um livro, por exemplo, não é um fim em si mesmo, é um meio para que a gente adquira mais conhecimento e, sobretudo, afinize a sintonia da equipe. Será que em alguns momentos não é adequado falar sobre o andamento do trabalho? Pode ser muito rico e proveitoso. Análise é uma palavra que está em desuso, assim, né? Está um pouco, a prática que eu quero dizer está meio démodé, o que eu lamento profundamente. Aliás, eu não acho mesmo que seja possível a gente não reverter essa tendência no âmbito de um trabalho de qualidade como a gente quer fazer. Por que é importante analisar? E eu vou dizer em que contexto e analisar o que já vai ficar claro, mas eu estou falando de analisar todos os aspectos da reunião, da produtividade e tal. Primeira coisa, se não tem análise sobre a reunião, e sobre cada participante, e sobre o que a gente está fazendo, na perspectiva que você quiser, a gente perde de vista o principal, que é o resultado. Ora, a gente está ali para ter um resultado. Eu disse mais cedo, a gente não está aqui só para compreender, na aula anterior eu me refiro, mas quer dizer, na aula anterior deste tempo. A gente não está aqui só para cumprir umas tarefas com os espíritos, a gente está aqui para aprender no caminho. Eu falei isso, é verdade? É verdade. Mas também é verdade que a gente tem um resultado a chegar, tem um desempenho a atingir. Também isso aqui não é nós não estamos aqui só numa escola, assim, o que eu quero dizer, a reunião mediúnica, a ideia é que nós cresçamos com ela, mas ela não existe em nosso proveito exclusivamente. Não é? Essa que é a maravilha da pedagogia de Jesus, porque a gente, não é? Como é que ele disse a Pedro e André, né? Venham ser pescador de homens, né? De almas e de homens, ou seja, deixem aí os peixes. E a partir dali eles já estavam apóstolos de Jesus e ao mesmo tempo aprendendo. Né? Jesus é muito assim, ele capacita aqueles que ele chama, né? O trabalho com Jesus, ele não escolhe os capacitados, até porque os capacitados, quando ele chamou, diz a parábola do festim de bodas, né? Não foram, né? O jantar ficou servido, ninguém veio e ele disse aos servos, o Senhor na parábola, né? Saiam à rua e chamem todos que quiserem vir. Embora ele repreenda um que não tinha as vestes nupciais lá pelas tantas. Como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? E expulsa o sujeito dali para onde tem choro e ranger de dentes, ou seja, repreende e expulsa. Ou seja, que também é preciso uma conduta, mas ele diz, chame todo mundo que quiser vir. Então é isso, Jesus capacita quem ele chama. Portanto, tem um resultado a cumprir. O resultado é uma coisa objetiva, nós estamos conseguindo, com sucesso, abordar e dar um princípio, meio e fim, um desfecho positivo na maior parte dos casos que nos procuram? Perguntas como essa visam a análise do resultado. Isso é muito importante. Então, nesse sentido também, o resultado é objetivo, não é uma coisa subjetiva, não é assim, eu senti que sim. Não, mas que dado nós temos a respeito? Na medida do possível, por amostragem, vamos acompanhar como é que os consulentes surtiu algum efeito, alguma melhora, eles deram um depoimento positivo. No atendimento apométrico, que é individualizado, isso é mais fácil de fazer.
Não precisa fazer com todo mundo, porque por vezes não tem equipe para isso, organização, mas por amostragem é possível. Então, não é também essa coisa, eu senti, mas eu senti, eu não aguento esse discurso do sentir. Gente, sentir é um negócio subjetivo, não é resultado, não tem a ver com sentir. Me senti tão bem, mas a questão é, você fez o bem? O evangelho é isso, é cada um segundo as suas obras. Então, o trabalho com Jesus é um negócio de fazer. É o amor de Paulo de Tarso, é o amor ágape, é o amor ação, que no Espiritismo foi privilegiado, né, na tradução da palavra caridade. Quantas vezes os Espíritos falam em caridade? Caridade é nesse sentido, é o que você faz com o seu sentir, com o seu amor. Esse amor só que te leva, né, te produz um enlevo, isso não tem proveito prático, isso não interessa, sinceramente. No âmbito de uma reunião mediúnica, você não está aqui para ter um êxtase, ter uma expressão, uma espécie de transe espiritual. Quer dizer, claro que o objetivo é que ele te transforme ao longo do tempo, mas no percurso há algo a fazer, há tarefas a serem cumpridas, há pessoas a serem atendidas. Vamos aprimorar o trabalho tendo em vista critérios objetivos. Isso tem a ver com análise. Análise tem a ver com o exercício da inteligência, com a gente dizer isso aqui está bom, isso não está. Será que esse procedimento funciona? Será que a nossa abertura está eficaz? Nós temos tido dificuldade de concentração na abertura, gente, num momento tal e qual. Será que tem algo que a gente possa fazer para melhorar? No diálogo, então, na persuasão, será que nós estamos escutando o suficiente o espírito para, quando interferir com conhecimento de causa? Não apertamos aquele piloto automático que no primeiro minuto de conversa, há um mentor aí ao seu lado, você vai ser recolhido a um hospital, babá. Essa cantilena que por vezes, se a gente não ficar atento, corremos o risco de botar as coisas na rotina, no piloto automático, em qualquer setor da vida, por que não? A análise tem a ver com tudo isso, com a gente se perguntar o tempo inteiro se as coisas estão funcionando bem. E mesmo quando estão, tem que mexer para melhorar mais. Se você, aqui tem uma coisa ascendente, se você quando chega aqui acomoda, e você só vai mexer quando começa o declínio, o ocaso, então você já perdeu tempo. Suspende e aprofunda naquela discussão, porque ela surgiu ali naquele momento. Se tem algo a nos ensinar, se é produtiva e proveitosa, é o que eu disse. Na próxima vez, como é que a gente vai testar se ela foi proveitosa? Na próxima vez, olha o resultado prático do trabalho e olha o tipo de comunicação mediúnica que vai ocorrer, o tipo de atendimento, vão conseguir se expressar espíritos com maior capacidade, com maior tenacidade, peritos, né? Eu estou dizendo do mal, né? Assim, espíritos mais complexos, vamos conseguir sondar percepções com mais clareza, com mais profundidade, com mais amplitude. A equipe ofereceu recursos para espíritos, como eu disse, mais capacitados se manifestarem. Saímos daquela mesmice, porque às vezes a gente trabalha reunião após a reunião, né? Semana após semana, e vai notando que está um chove não molha, uma lenga-lenga, uma coisa que não melhora, que parece que não chegamos, sai no final da reunião com aquela sensação assim que não... Nesse sentido, sensação é bom, né? Como um sintoma, assim, para... Não deu... Aquela sensação de que não cumprimos o dever direito, de que não conseguimos um desfecho adequado e que ficou algo no ar, algo, como que eu digo, sem fazer. Então, nessa hora, é muito, muito válido. Interrompa e depois avalie se mudou. Se mudou para melhor, significa que o método de discussão dos problemas deu certo. O que eu quero dizer em última análise é, não há crescimento sem análise. Se a gente não se dispuser a olhar para o que está sendo feito e ver, separar o que funciona, o que não funciona e o que pode funcionar melhor, embora esteja funcionando, não tem como crescer. Ou tem. Analisar não é criticar. Esse é um outro problema, meu Deus, é porque no nosso país nós temos um problema muito sério de conceito. E na hora que você faz uma análise e um julgamento, aliás, aí tem outra palavra que esse é um problema, porque como, de modo geral, no Espiritismo não se conhece Bíblia, e quando se conhece mal, aí pegam aquele versículo de Jesus que diz assim, não julgarás. Só que ninguém lê o versículo em seguida, que diz, porque com a medida que julgares, sereis julgados. Ora, então Jesus está ironizando, está usando
uma figura de linguagem para dizer assim, não, então não vai. Como a gente fala, a gente usa esse tipo de expediente na comunicação para querer dizer que a pessoa vá. Porque se em seguida ele fala, porque com a medida que você for julgado, você será julgado, com a medida que você julgar, perdão, você será julgado, é evidente que ele está reconhecendo que a gente vai julgar. E nós precisamos julgar, fazer juízos até de natureza moral na vida para ter uma vida reta. Como é que você vai ter retidão de caráter, vai ter uma conduta na sua vida, se você não julgar? O tempo todo a gente é chamado a fazer juízos. Devo fazer assim ou fazer assado? Devo agir dessa ou daquela maneira? Então, analisar tem um componente de julgamento. O que a gente critica do julgamento com acerto, eu só estou fazendo essa ressalva para não generalizar que tudo em relação a julgamento, porque julgamento virou uma palavra amaldiçoada. Não. O que não é adequado é a gente formar previamente um juízo do nada impermeável ao contraditório e ao argumento de repente, analisar, ou, de repente, no curso da análise, perceber que aquele meu julgamento talvez tenha sido até certo, mas exagerado. Talvez até esteja na direção correta, mas não foi preciso o suficiente. A vida, muitas vezes, não é só saber se é esquerda ou direita, mas quanto na esquerda e na direita que você avançou. Será que é um metro mais para frente, um metro mais para trás, um pouquinho mais para o lado? E a intensidade, e a velocidade com que se chega nesse lugar? São vários os componentes, não é só isso ou aquilo. E quando então a gente analisa, não é uma crítica ao seu caráter. Se eu faço um comentário criticando um aspecto da sua conduta na reunião, então eu estou dizendo, por exemplo, que você é uma pessoa que faltou às últimas reuniões e que isso não é legal, vamos supor que seja um problema no grupo como um todo, imagina se alguém vir e fala assim, mas você está me chamando de não compromissada, mas você acha que eu não estou aqui com compromisso? Eu sou uma pessoa... Escuta, hello, pausa nisso tudo. Não é disso que eu estou falando. Eu não fiz um comentário aqui sobre seu caráter, eu não fiz um comentário aqui sobre o seu nível de comprometimento com o trabalho, eu não estou falando da sua pessoa, eu estou falando da sua conduta. E está aqui no livro de chamada, das últimas 8 reuniões, você faltou 5. E é mentira? Eu inventei, você está me acusando de ter falseado a chamada? Não, não está. Portanto, nós estamos lidando com essa realidade. Foram 8 reuniões, 5 você faltou. Vamos conversar a respeito? Está acontecendo algum problema? Você está tendo alguma dificuldade? Ou, como eu disse, e isso realmente aconteceu no grupo, várias pessoas estavam com muitos problemas de assiduidade. Falei, gente, olha aqui, Kardec fala em assiduidade. Eu sei que a gente tem problemas e tudo mais, questões profissionais, familiares, de saúde, etc. E a gente tem ali uma margem, mas era visível. Tanto que ninguém contestou no grupo que aquele problema não estava... Quer dizer, eu digo, ninguém contestou de que eu estivesse enxergando chifre na cabeça de cavalo, compreende? Ou seja, ninguém foi por um argumento assim, não, está normal, está natural, não está tendo falta em excesso. Não, isso estava nítido no grupo. É aquela história que eu falei, o elefante no quarto. Vamos reconhecer que o problema existe e vamos falar, gente, olha aqui, o que está acontecendo? Né? E aí a gente estipulou regras para que isso, um limite de pessoas, como que deve se comunicar, no máximo 2 ausências, eu digo 2 integrantes ausentes, em cada trabalho e tudo mais, por ordem de comunicação de quem disse primeiro que vai estar ausente por um problema assim, assim, assado. Não é assim para rifar que todo mundo tem um free pass de 2 integrantes. Mas isso foi ótimo, a gente conversou a respeito, isso melhorou tremendamente no grupo. É um pouco desconfortável trazer o assunto? Mas se todo mundo tivesse a compreensão de que eu não estou fazendo um julgamento sobre a sua pessoa e muito menos sobre o seu caráter, mas que eu estou falando da sua conduta num contexto específico, fica muito mais fácil, porque quem de nós há de dizer que não pode aprimorar a conduta A ou B, ou que mesmo tentando acertar e com a melhor das intenções, nossa ação não seja passível de ser reparada? Vamos pensar nisso. Se a gente está com gente que é do mesmo time,
Ninguém está ali para enfiar o dedo na cara do outro, humilhar, diminuir, né? Quer dizer, não. Estamos aqui para trocar experiências e fazer o trabalho ficar melhor. Por isso que dizem os espíritos, é preciso ter laços positivos entre os integrantes de uma reunião. Os espíritos até, em nossa casa, sempre incentivaram, não é que a gente tenha que se frequentar todo mundo a casa um do outro, mas que possamos ter encontros fora do ambiente de centro espírita, de lazer, para fortalecer laços, para conhecer um pouco os desafios do outro e também ter um olhar mais compreensivo sobre as dificuldades tais e quais do outro. Porque a realidade humana, né, gente, a experiência humana tem tantas coisas, né? Dificuldades de natureza financeira, sociais, de cultura, instrução, de saúde da pessoa, de familiares, filhos, pais, idosos ou outras responsabilidades que a pessoa tem, que às vezes são pesos no seu dia a dia e que podem explicar algumas das dificuldades, daquilo que pode soar para alguém falta de empenho ou de esforço, mas se a gente vê o que a pessoa vive, é uma maneira também da gente melhorar as relações em grupo. Você se permitir conhecer um pouco a dinâmica do outro, né? O grupo como um todo e cada integrante deve estar ciente de que é preciso melhorar a conduta tanto como time quanto indivíduo. Sempre tem que melhorar. Primeiro ponto, vamos praticar, para fazer tudo isso que a gente está falando, educação, polidez, cortesia. Só que eu quero dizer o seguinte, todo mundo fala que essas coisas são bem-vindas, mas o que eu quero dizer é, educação, polidez e cortesia vem antes de falar em humildade e virtudes evangélicas. Porque veja, a gente quer às vezes que o outro escute, como eu estava dizendo, né? Analisar não é criticar necessariamente, ou melhor, até criticar, analisar não é criticar e criticar uma conduta não é criticar uma pessoa, né? Falar que você foi relapso num assunto não é chamar você de relapso, você é um relapso, não. Mas nesse quesito aqui você foi negligente, é completamente diferente, né? Eu lembro de... Todos nós distorcemos a verdade dos fatos num contexto ou no outro, né? Aliás, há quem diga que existe a verdade, como é que é? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade, de fato, né? Mas o fato é que a gente distorce as coisas. E eu lembro de... eu tenho o hábito de usar esse expediente assim em discussões mais sérias e falar assim, não, isso aqui é mentira, não aconteceu dessa e dessa maneira pelas razões X e Y. E aí a pessoa reagia assim para mim dizendo, você está me chamando de mentiroso? Bom, o que eu com o tempo percebi? Que falar que isso é mentira, a não ser em casos muito graves em que eu quero realmente quebrar os pratos, não ajuda na comunicação. Então, há uma maneira melhor de falar, mais produtiva, tendo em vista o quê? Tendo em vista o resultado que eu quero atingir. Qual que é o resultado que eu quero atingir? Bater boca com o colega? Porque, por vezes, a gente tem a impressão que a interferência de alguém se dá com esse objetivo, de bater boca e fazer os atritos, né? Ah, mas eu não sou de levar desaforo para casa, há quem diga assim com muito orgulho, né? Sobe nas tamancas para dizer, aí eu não sei... Não. Qual é o seu objetivo? Num grupo como o nosso grupo mediúnico, um grupo de apometria, a ideia é que nós estejamos ali para melhorar o trabalho. Então, se o meu objetivo é crescer com o meu colega e observar que determinada coisa não vai bem, se ele quer acertar, eu posso modular minha comunicação o melhor possível para usar palavras que não sejam uma dificuldade para ele. Então, como esse exemplo meu da mentira é um negócio muito traumatizante, você pode dizer, olha, fulano, veja bem, eu não acho que foi bem assim que aconteceu, não. Pessoal, o que vocês acham? De acordo com o que eu me lembro, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Você está retratando como se tivesse acontecido de uma outra forma, mas não me parece que é disso. O problema eu levantei porque as coisas aconteceram dessa e dessa maneira. Gente, será que a minha memória está equivocada? Percebe? Essa possibilidade, inclusive, de ventilar a possibilidade de eu estar equivocado, eu não sei porquê, efetivamente, não é uma força de expressão, eu não sei porquê,
nós temos uma dificuldade tão grande em cogitar o próprio engano. Com o passar dos anos, especialmente pela minha experiência profissional, no contexto da minha experiência profissional, eu passei a pensar no trato com funcionários, principalmente, toda vez que ele me aponta um negócio, eu contestando ou me explicando que não é bem assim determinada questão que eu via, eu partia da premissa que eu posso estar errado. E a primeira coisa que eu fazia, me perguntava, será que eu estou errado? E depois eu descobri que isso é uma boa estratégia, inclusive para quando você vai chamar a atenção de uma coisa que você acha que ele que está errado. Mas você chama e pergunta assim, fulano, eu estava revisando isso aqui e eu cheguei a outro resultado aqui nessa sua conta. Matemática, por exemplo, como eu dizia, no ambiente profissional. Será que eu estou enganado? Será que eu fiz errado? Mas não é uma coisa hipócrita assim, cheio de soberba. Não, perguntava sério. Porque eu acreditava, será que eu estou enganado? Mas o resultado que eu fiz deu diferente do seu. O que está acontecendo? Então, essa possibilidade, manifestar essa possibilidade. Primeiro, ter isso em mente, né? Que por vezes acho que... Mas depois, manifestar essa possibilidade, falar assim, gente, será que eu estou enganado com relação ao que aconteceu na reunião passada? Mas eu acho que a conduta, por exemplo, com relação àquele espírito, foi muito inadequada por isso, por aquilo. Acho que não resolvemos o problema dessa e dessa maneira. Por que chegamos ao final e tivemos que entregar o espírito, ou seja, encerrar o transe da psicofonia e entregar o espírito bandido na mão da equipe espiritual sem resolver muita coisa? O que é que houve? Por que nós não conseguimos equacionar melhor e fazer o espírito reverter as situações que ele tinha produzido e tivemos que apelar a esse recurso último de dizer assim, Pai João, né, referindo ao Pai Velho, né, leva, pelo amor de Deus, não sei muito bem o que fazer. É impressão minha ou aconteceu isso, esses elementos que levaram a esse desfecho? Como é que vocês viram a situação? Alguém mais pôde observar? Porque segundo o que eu percebi, me recordo, foi isso. Percebam que são falas que consideram no próprio discurso a possibilidade do emissor estar enganado sobre o assunto? A possibilidade da gente cometer enganos precisa ser levada em conta, e quando o interlocutor percebe que você genuinamente, não é um teatro, gosto muito dessas técnicas, porque parece que a gente está ensinando ferramentinha para enganar o outro e manipular o outro. Eu tenho um certo pé atrás, inclusive com profissionais de programação neurolinguística, porque acho que muitas vezes dão dicas nesse contexto. Isso realmente me enerva. Portanto, não é disso que se trata o que eu estou falando. Eu estou dando dicas genuínas, absolutamente que não vêm de um profissional do assunto, não estou aqui fazendo coaching de ninguém, mas estou querendo propor aspectos para você refletir na comunicação e cacoetes ou manias que nós temos, como essa de jamais considerar que a gente está errado, de afirmar as coisas assim como se fosse um dado da realidade, aquilo que eu enxergo. O que eu enxergo não é um dado da realidade. O que eu enxergo é o que eu enxergo. Eu posso até dizer, olha, eu penso que isso seja um dado da realidade, mas só porque eu falei não é um dado da realidade. Já tive convivência em reunião mediúnica com pessoas que falavam das suas percepções mediúnicas como se fosse uma platitude, sabe? Uma obviedade que todo mundo teria que enxergar. Ou até, por exemplo, não com relação a uma percepção, mas um diagnóstico. Ora, uma hipótese diagnóstica lançada numa reunião mediúnica é uma hipótese diagnóstica, não é uma obviedade. Ah, gente, vocês não... Eu lembro dessa pessoa dizendo assim, vocês não estão vendo? Isso é uma ressonância vibratória com o passado. Eu pergunto, que tipo de comunicação é isso entre colegas? Vocês não estão vendo, como quem diz assim, vocês são burros, ou o que vocês acham que vocês são? A pessoa está por acaso... É claro que a pessoa está se colocando acima com um discurso desse. Pode até não ser a intenção, é irrelevante. Isso é que é o bonito da coisa, é que a intenção é irrelevante. A cada um segundo suas obras. É o que se faz é que conta. O outro não está na sua cabeça para ler o que você tem intenção de fazer. Eu adoro Dona Everilda, mãe de Robson Pinheiro, que ela aprimorou aquele ditado que diz assim, muito conhecido, né, de que de boa intenção o inferno está cheio. Sabe o que ela dizia em lugar disso? Ela dizia o seguinte,
o asfalto do inferno foi feito com boa intenção. De boa intenção foi feito o asfalto do inferno. O que eu acho ótimo, porque então eu falo que é um upgrade, né, no ditado, porque ela está dizendo assim que a boa intenção é um troço tão nefasto às vezes que faz benfeitoria no inferno, né? Melhora a infraestrutura do inferno. Porque não interessa o que você... Ah, mas eu não tinha intenção. Mas o que você falou efetivamente? Comunicação, gente, não tem a ver com o que você pensou, não. Tem a ver com o que você expressou. É por isso que eu comecei dizendo esse tema. Tudo é comunicação. É a gente começar a sair dessa bolha e desse umbigo de achar que a comunicação responsabilidade é do outro entender. Não, a responsabilidade, sem dúvida, também é do outro, mas é muito minha. E há quem defenda, os profissionais de comunicação social assim o fazem, de que é responsabilidade principalmente do emissor da comunicação. Já imaginou se uma marca faz uma campanha publicitária, dá tudo errado e ela culpa os consumidores e não os publicitários que elaboraram a campanha publicitária? É por isso que o profissional de comunicação social estuda e sabe disso. O emissor da comunicação é o principal agente que precisa estar atento para comunicar o mais claramente possível o que ele quiser. O que não vai impedir de ser distorcido, mal entendido e tal, mas o melhor possível a gente precisa pensar. Vamos pensar sobre isso, sobre maneiras, se eu quero que o outro, repito, qual é o objetivo? Se eu quero que o outro me escute, eu vou encontrar um jeito de falar, né, diplomaticamente. Por isso eu falei em educação, em polidez, em cortesia. Antes de ficar falando em humildade, que eu acho que é demais às vezes, né, gente? Humildade é uma coisa grande demais, né? Mas vamos ser menos pretensiosos, assim, vamos ser mais, ou seja, vamos ser mais humildes, né? Menos pretensiosos nas virtudes que a gente pretende ter. Se a gente começar com coisas assim mais singelas, que nem tão singelas são, como educação, polidez, cortesia e tal, talvez a gente consiga chegar na humildade mais à frente, não é? Mas eu quero que o outro me ouça. Agora, às vezes, a situação é tal e é preciso a gente enfrentar o mal e, às vezes, a abordagem diplomática não funciona, que aí é aquele assunto, né, que também é Jesus quem aconselha. Se você tem um problema com o seu irmão, chame-o em particular e tente resolver. Se ele não lhe der ouvidos, chame uma ou duas testemunhas e tente, né, eu estou parafraseando o texto do Evangelho, mas é bem essa a recomendação. Chame uma ou duas testemunhas e tente novamente. Só então leve o caso para a Assembleia, no caso de um problema que é a reunião como um todo, né? A gente costuma fazer o inverso. A gente fofoca com todo mundo, menos com a pessoa de direito, né, primeiro. E aí então a gente, sem abordar individualmente, fala assim com todo mundo, às vezes constrangendo a pessoa. Há métodos melhores de cuidar, Jesus aponta este que me parece, sem dúvida, um método mais razoável. Agora, tem horas que não dá, que não funciona, e tem horas que não só você tem que levar à Assembleia, mas levar de forma drástica, para dizer que determinados comportamentos são inadmissíveis. Tem hora que você precisa, inclusive, enfrentar a conduta de alguém dentro da reunião que você considera inadmissível. Às vezes é preciso, mas aí você quer quebrar os pratos por causa de uma coisa grave, não é? Se espera que isso não seja a rotina das dificuldades e das arestas a aparar numa equipe mediúnica, né? Caminhando para o final aqui mais alguns minutinhos, eu quero só então, claro, também finalizar dizendo com relação à clareza quanto aos papéis que nós cumprimos, né? Aqueles aspectos de hierarquia, de autoridade, que nós já falamos não só nesse tema, mas anteriormente, né? Estamos sujeitos à hierarquia numa reunião, e como eu gosto de lembrar, não venha me dizer que quem está no topo da hierarquia é o dirigente ou o operador, só da dimensão física, que é verdade dizer isso, porque ele está igualmente sujeito à autoridade dos dirigentes espirituais, que em primeiro lugar cobrarão dele, e com razão, porque afinal ele está na posição de liderança, não é? Mas eu quero frisar, para finalizar, frisar um assunto, enfatizar um aspecto que já mencionei en passant em outras aulas, mas que é preciso ficar atento, sobretudo nesse contexto em que eu digo de condutas inadmissíveis, por vezes
nós presenciamos disputa de poder no âmbito das relações humanas e por que haveria de ser diferente no contexto de uma reunião mediúnica. Este aspecto nós precisamos ficar com os olhos abertos, antenas ligadas para quando isso acontece. Quando determinada dificuldade que há entre um terapeuta, dialogador, que pode ou não ser operador, em nossa casa temos isso, né? Alguns terapeutas são operadores, outros não são, ou seja, não fazem comandos de apometria. Entre determinado terapeuta e médium há um atrito, há alguma coisa que vence e a gente percebe que o que há ali é uma animosidade, por vezes não reconhecida ou não explícita, aquilo que eu disse de que as coisas debaixo do tapete ficam piores, e o que há ali é uma disputa de poder. Porém, há pessoas que têm esse componente tão forte que, independentemente de com quem esteja no outro papel, ela sempre vai disputar poder, porque aquela questão de estar sujeita à hierarquia é um problema para ela. É algo que tem que ser tratado em terapia, que a pessoa tem problema com poder. Ela tem problema com o exercício do poder, porque ela, no fundo, ela quer ditar as coisas como ela bem entende que devem ser, e no momento em que ela não pode fazer isso, ela o tempo todo quer desafiar e confrontar quem está de posse, ou melhor dizendo, no exercício do poder, porque a gente sabe que é temporário e ainda mais esse poder temporal é uma questão de papel, não de posse da pessoa, assim, ela é o poder, ela não personifica o poder, mas ela exerce aquela função por um momento, dentro de um contexto hierárquico, que é o contexto de uma reunião mediúnica, quer isso te agrade ou não, né? E a autoridade cabe, né, em última análise, ao dirigente ali da equipe física, embora, como eu diga, né, os espíritos interferem e sabem interferir. Eu contei para vocês anteriormente o caso de um médium em nossa casa em que Joseph Kleber incorporou e suspendeu a mediunidade dele por 1 ano. E falou, faço isso para você ver quem manda aqui, né? A gente lida, graças a Deus, com espíritos que têm colhões, né? Que têm coragem, que têm destemor para enfrentar o mal e para enfrentar o mal nas fileiras do bem. Porque, como diz o espírito Joseph Kleber, que foi o espírito que fez essa suspensão da mediunidade, no trabalho do bem você pode estar bem mal, né? Então vamos ficar atentos a essas questões, em vez de ter uma visão rosa sobre as coisas e achar que estamos aqui todos movidos por amor, que somos todos discípulos de Jesus, vamos ter uma visão menos idealizada e mais pé no chão sobre as coisas, de que as relações humanas são desse tamanho, como uma amiga dizia, e portanto a gente precisa ficar muito, muito atento sobre esse componente da disputa de poder e quando ele se manifesta num agrupamento mediúnico. Combinado? Sem dúvida esse, como todos os outros desafios que eu mencionei, podem ser resolvidos ou podem ser atenuados em grande medida se houver disposição, clareza, vontade de investir na comunicação, vontade de acertar, da gente reconhecer que a gente pode estar enganado, mas que a gente tem um lugar nobre para chegar junto e o compromisso não é meu com você, meu com ele, é com gente que sabe mais do que a gente, que nos deu oportunidade, a bênção e nos estendeu a oportunidade de estarmos aqui realizando o trabalho que estamos nesse agrupamento mediúnico. Aí as coisas podem ir muito bem.